Nós daremos sequência à nossa exposição em Mateus 24. Nós vimos até agora que Jesus, quando em seus vaticínios proféticos ali, ele tinha em mente a geração contemporânea, os seus ouvintes originais, e não uma geração futura. Isso é tão evidente e muito significativo na expressão usada pelo Messias, geração, não é? Ah, não passará esta geração sem que todas essas coisas vos aconteçam. Nós entendemos perfeitamente que uma geração ela pode ser definida como que tendo 40 anos. Nós argumentamos, por exemplo, tomando como base o povo hebreu quando palmilharam por 40 anos no deserto. Ao fim desses 40 anos, inicia-se uma nova geração. Portanto, uma geração pode ser definida como tendo 40 anos. Logo, as profecias dos vaticínios proféticos de Jesus aqui em Mateus 24 ocorreram por volta do ano 30. E o cumprimento desses vaticínios ocorreram ali no ano 70 depois de Cristo. Então, de 30 a 70, nós temos aí um período de 40 anos. Logo, cumpriu-se na íntegra exatamente tudo que Jesus falou sobre aquela geração e o juízo vindouro. Nós argumentamos sobre o ano 70 depois de Cristo e nós entendemos que as profecias de Mateus 24 tiveram um cumprimento, pelo menos os 34 primeiros versículos, né? Tiveram cumprimento na queda de Jerusalém e na destruição do templo judaico. Quando as tropas e as legiões romanas invadiram e a destruíram. Cerca de 20 mil soldados romanos invadiram Jerusalém, cercaram Jerusalém e atrocidades e crueldades foram ali expostas. Agora, note, meus irmãos, porque a nossa argumentação não vai partir de, uh, de, 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 de fontes, ou por que não dizer de registros bíblicos sobre o que aconteceu no ano 70. De fato, não há nenhum registro bíblico registrado, narrado para nós o que aconteceu no ano 70 com a queda de Jerusalém do templo judaico. Por quê? Porque todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes da queda de Jerusalém, isto é, antes do ano 70. Alguém pode objetar, mas PH, o livro do Apocalipse não foi escrito antes do ano 70. Eu sei que uma gama de eruditos entendem que o livro do Apocalipse foi escrito ali por volta dos anos 95 e 96 depois de Cristo, portanto, após a queda, né? Eles argumentam isso com base na evidência histórica de que o apóstolo João fora exilado na ilha de Patmos exatamente pelo imperador romano Domiciano, que esteve no poder entre os anos 81 a 96 depois de Cristo. É claro que existe uma evidência histórica que confirma isso, mas há evidências históricas também que confirmam o oposto, que confirmam que João, o apóstolo, não foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, mas sim pelo imperador Nero César, que esteve no poder, né, e que reinou ali por volta dos anos 54 a 68 depois de Cristo. Existe uma das versões mais antigas do Novo Testamento, versões gregas, né, como a siríaca, também conhecida como a peshita, que data ali por volta do século II depois de Cristo, que traz-nos uma valiosíssima informação de que foi Nero César e não Domiciano quem exilou João na ilha de Patmos. E Nero é anterior à queda de Jerusalém do ano 70. Logo, fica subentendido que João foi exilado em Patmos e posteriormente, o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70, antes mesmo da queda de Jerusalém. Agora observe também porque existem outras evidências, como por exemplo o patrístico Tertuliano de Cartago, também corrobora isso que o apóstolo João escreveu antes da queda de Jerusalém, um livro do Apocalipse. Também existem algumas fontes, e nós percebemos isto também nos escritos de Epifânio, também corroborando essa informação. Portanto, se partirmos disso, nós entenderemos que o livro do Apocalipse foi escrito antes também da queda de Jerusalém. Logo, nós não temos registros bíblicos mostrando e narrando para nós como foi a queda. Nós vamos argumentar aqui a partir de fontes extra-bíblicas. Nós vamos argumentar aqui a partir de registros históricos seculares, como por exemplo Flávio Joséfo, um historiador judeu secular,
contemporânea ali da queda de Jerusalém. Também iremos usar como base os escritos de Tácito, que era um historiador romano, né? Esses dois, especialmente Joséfo, são referências e testemunhas de como tudo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora note, meus irmãos, pois o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, versos de números 4 e 5, após Jesus, após os apóstolos fazerem as perguntas para Jesus, né, nos versos 4 em diante, Jesus vai elencar alguns sinais em resposta à pergunta dos discípulos. Observe os versos 4 e 5 inicialmente. E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Observe o verso de número 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe que Jesus abre uma lacuna do verso de número 5 para o verso de número 24. No verso 5, Jesus fala sobre o aparecimento e o surgimento de falsos cristos, mas no verso 24 ele também fala sobre o aparecimento deles. Ou seja, há uma lacuna entre uma primeira e uma segunda onda de falsos cristos e de falsos profetas. Vocês sabem que o judeu, ele esperava o Messias, né? Eles olhavam para Jesus, muitos deles, e não o reconheceram como Messias, com exceção dos apóstolos e de mais alguns, não é? Mas observe que o judeu, como por exemplo o Evangelho segundo João, capítulo 6, verso de número 15, aguardava o Messias prometido. Muitos não enxergaram que Jesus de fato era esse Messias e o Salvador do mundo. Portanto, neste interim, depois depois que Jesus é assunto aos céus, a palavra de Jesus e as suas profecias vão cumprir-se na íntegra. Vai surgir falsos cristos, vai surgir falsos profetas. Observe que Jesus está respondendo e ele está apontando para um contexto judaico. Surgirá falsos cristos, surgirá falsos profetas. Nós entendemos perfeitamente também no verso de número 11, quando Jesus fala: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. De fato, falsos profetas surgiram. O livro histórico de Atos nos narra com propriedade, como por exemplo Atos capítulo 5, verso de número 37, nós temos menção de Judas, o Galileu, que manipulou e enganou uma massa de gente. Em Atos capítulo 8 nós temos a menção de Simão, o mágico, né, que persuadiu, enganou uma massa de gente que o seguia através de suas mágicas e assim por diante. Portanto, na história desse período de 40 anos que antecederam a destruição do ano 70, surgiram de fato falsos cristos e falsos profetas. Aliás, entre os primeiros pais da igreja, como por exemplo Irineu de Lyon, Justino Marte, não é? Eles entendiam perfeitamente o quão apóstata era Simão o mágico do capítulo 8 do livro de Atos, ao ponto de Irineu de Lyon afirmar que ele passou a alegar ser um Deus, apresentando-se, portanto, para os judeus como o Deus Pai, apresentando-se para os samaritanos como Deus o Filho, e para os gentios mostrando-se e apresentando-se como Deus o Espírito Santo. O mesmo Irineu de Lyon confirma que Simão casou-se com uma prostituta de Tiro por nome de Helena e começou a difundir que ela era mãe de todos os viventes, inclusive era mãe e aquela que deu origem aos anjos. Eusébio de Cesareia, historiador eclesiástico, muito útil também para o nosso estudo e para a nossa exposição, ele afirma o seguinte, que Simão Mágico, juntamente com Helena, começaram a ter práticas tão repugnantes que as pessoas começaram a seguir. E era uma massa de gente que os seguia e começaram a imitá-los. E começaram a ter práticas tão repugnantes, Eusébio informa, ao homem sério não é lícito falar. Portanto, ali no contexto, logo após as palavras de Jesus, começaram a surgir falsos cristos e falsos profetas. A igreja cristã do primeiro século começou a enfrentar muitos desses falsos profetas, inclusive Pedro em sua segunda carta, capítulo 2, verso 1, ele disse que surgiriam falsos mestres, falsos ensinadores entre o povo, exatamente naquele contexto judaico. Tanto é
que nós temos, por exemplo, alguns grupos, como por exemplo, os judaizantes, que eram judeus que saíam do judaísmo, vinham ao cristianismo, mas queriam judaizar o cristianismo e voltar às velhas práticas, normas legalistas farisaicas, colocando essas práticas como requisitos, como essenciais para a salvação. O apóstolo Paulo os combate. Nós temos também um outro movimento de falsos profetas, como o gnosticismo, que afirmava que a pessoa era salva não pela obra propiciatória do Salvador, mas sim pela gnose, a palavra grega conhecimento, um conhecimento secreto, oculto que a pessoa possuía. Portanto, aquele contexto judaico sofreu e passou por vários falsos cristos, por vários falsos profetas e assim por diante. Logo, capítulo 24, versos de números 5, versos de números 11 e 24, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, tem a ver com aquele contexto judaico. De fato, surgiram muitos deles. Veja, por exemplo, o que alguns pensadores da história da igreja confirmaram. Veja o que disse John Wesley a respeito de Mateus 24 sobre o sinal dos falsos cristos e falsos profetas. John Wesley disse assim: e realmente nunca apareceram tantos impostores no mundo como alguns anos antes da destruição de Jerusalém, sem dúvida, porque aquele era o tempo em que os judeus em geral esperavam pelo Messias. Veja o que Eusébio de Cesareia, acabei de citá-lo aqui, disse também: depois que o Senhor foi elevado ao céu, os demônios levantaram determinado número de homens que afirmavam ser deuses. Veja o que Beda, o venerável, citado por Tomás de Aquino, disse: porque muitos apareceram quando a destruição era iminente sobre Jerusalém, dizendo que eram Cristo. Charles Spurgeon disse: um grande número de impostores apareceu antes da destruição de Jerusalém, divulgando que eram ungidos de Deus. Logo, esta palavras sobre o surgimento de falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas, teve um cumprimento ali antes da destruição de Jerusalém, que levavam o povo a falsos ensinos, a falsos ensinamentos, tirando o povo, mais uma vez, para mais longe do plano de crer que de fato Jesus era o Messias prometido. Eu vou dar sequência, meus irmãos, a essa exposição, ok? Abraço.